Querido irmão, querida irmã, para esse sábado da terceira semana da Páscoa, nesse dia 7 de maio, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 6, do versículo 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o texto que nos é apresentado hoje vem nos mostrar de modo muito claro que seguir Jesus e aderir ao seu projeto é algo extremamente exigente e nem sempre compreensível. Isso nos aponta para algo muito concreto. Jesus não é alguém simplesmente doce. Essa imagem de Jesus certamente não corresponde à sua pessoa. Jesus é doce, sim, mas é sobretudo alguém coerente e comprometido com um projeto de vida que requer dele e de quem o segue firmeza, determinação e resiliência. Em Jesus, palavra e vida são a mesma coisa. Ou seja, ele é ser humano pleno em tudo o que faz. Sempre será uma opção para os seguidores de Jesus voltar atrás e abandonar o caminho. Jesus quer pessoas dispostas, não necessariamente perfeitas, mas pessoas que desejam crescer e dar a própria resposta ao chamado que receberam à medida que a vida se desdobra. Querido irmão, querida irmã, em todo o seu ministério, Jesus revelou o Pai, seu amor, sua misericórdia e sua firme vontade de salvar suas criaturas, que pelo pecado se afastaram dele. Esta era a razão de sua vinda. Ele era o enviado do Pai para realizar esta obra. Em seu caminho, ele encontrou crescente resistência e oposição. O anúncio de sua morte, por exemplo, assustou os discípulos. A revelação da refeição do seu corpo e do seu sangue, à moda do Cordeiro Pascal, escandalizou muitos. A compreensão da Eucaristia ainda hoje encontra discordância entre os cristãos. Nem todos creem firmemente que o pão e o vinho no sacrifício eucarístico se tornam corpo e sangue de Cristo. Por, com Pedro, cremos como Jesus ensinou. A proposta desse dia, dizer com Pedro: Senhor, tu tens palavras de vida eterna.
Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Ó Santo de Deus, tens palavras de vida eterna. Não nos permitas, Senhor, perder tempo atrás de palavras vazias, inúteis ou prejudiciais. Queremos seguir tuas sólidas e confiáveis orientações. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste sábado, da terceira semana da Páscoa, nesse dia 7 de maio, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Atos dos Apóstolos 9, 31 a 42, João 6, do versículo 60 a 69, o Salmo 115, a partir do versículo 12 ao 17. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura dos Atos dos Apóstolos e a sequência da meditação, da reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Pedro percorria todos os lugares e visitou também os fiéis que moravam em Lida. Encontrou aí um homem chamado Enéas, que estava paralítico e há 8 anos jazia numa cama. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente Enéas se levantou. Todos os habitantes de Lida e da região do Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome que quer dizer gazela. Eram muitas as obras boas que fazia e as esmolas que dava. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Então lavaram seu corpo e o colocaram no andar superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope e ouvindo dizer que Pedro estava lá, os discípulos mandaram 2 homens com um recado: Vem depressa até nós. Pedro partiu imediatamente com eles. Assim que chegou, levaram-no ao andar superior, onde todas as viúvas foram ao seu encontro. Chorando, elas mostravam a Pedro as túnicas e mantos que Tabita havia feito quando vivia com elas. Pedro mandou que todos saíssem. Em seguida, pôs-se de joelhos e rezou. Depois voltou-se para o corpo e disse: Tabita, levanta-te. Ela então abriu os olhos, viu Pedro e sentou-se. Pedro deu-lhe a mão e a ajudou a levantar-se. Depois chamou os fiéis e as viúvas e apresentaram-lhes Tabita viva. O fato ficou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos acreditaram no Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, neste sábado, a liturgia da palavra traz, na primeira leitura, o testemunho de Pedro, que nos ensina a fidelidade a Deus e a perseverança na missão. O Evangelho, por sua vez, mostra a desconfiança dos discípulos diante das propostas desafiadoras de Jesus. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos mostra as comunidades que foram se formando a partir do testemunho dos apóstolos. Eles se unem, partilham o que possuem e vivem na paz. Na dianteira desta convivência harmônica está Pedro, baluarte da missão e do testemunho daquilo que Jesus pregou e viveu. Seu testemunho é tão fiel que ele reproduz as ações do Mestre. Os discípulos curam os doentes e ressuscitam os mortos. Essa é uma maneira que Lucas encontrou de mostrar
como Pedro e os demais discípulos eram fiéis a Jesus e à sua missão. Ser fiel a Cristo e testemunhar a ressurreição é ser promotor da vida. Ser promotor da vida é defendê-la, praticar boas ações, socorrer os necessitados, ser solidário, compadecer-se do sofrimento alheio, enfim, lutar pela vida. Pedro é um dos expoentes desta missão porque comungava com Cristo, alimentou-se do seu corpo e do seu sangue e deu provas de que o Mestre estava presente em suas ações. Foi esta, portanto, a proposta de Jesus, embora muitos não tivessem entendido e por isso criticaram a proposta difícil de ser cumprida. Até seus discípulos estranharam sua proposta, como vemos no Evangelho de hoje. Mas Jesus não desiste de mostrar-lhes que, se quisermos um mundo melhor e uma vida que não se limita a este mundo de mediocridades, é preciso abraçar a sua proposta. Quantos são os que ainda se escandalizam com as propostas de Jesus por parecerem absurdas e descabidas? Propostas como perdoar sem limites, dar a outra face para ser esbofeteada, ao ser roubada a túnica, dar também o manto, amar os inimigos, ser o primeiro a servir e o último a receber, sentar-se nos últimos lugares nos banquetes, vestir os nus, socorrer os necessitados, dar sem esperar nada em troca, dar a vida pelos amigos, etc. Essas são propostas que escandalizavam e ainda escandalizam os que não têm fé e os que agem por interesses. Jesus mostra que tudo isso é pouco diante da grandeza do Filho do Homem e da sua volta para junto do Pai, concedendo aos seus o mesmo destino. Tudo nesse mundo é relativo e passageiro. Somente o espírito é que tem valor, porque é o espírito que dá a vida. Por isso, os ensinamentos de Jesus, suas palavras são espírito e vida, e por essa razão é superior a tudo que se possa imaginar neste mundo. Quem se escandaliza com as propostas de Jesus mostra que não as entendeu e que, portanto, terá dificuldade de ir até ele. É preciso que passe por um processo de conversão e que o Pai o capacite para entender as suas propostas. Pedro, apesar das inúmeras resistências enquanto estava com Jesus, deu provas depois da sua ressurreição que de fato acreditava, tornando-se assim pedra que alicerçou as bases da igreja, que surgiu do anúncio e do testemunho dado por ele e por seus companheiros. Querido irmão, querida irmã, que o exemplo de Pedro e dos demais apóstolos nos fortaleça em nossa missão de cristãos, para continuarmos a promover uma igreja que seja verdadeiramente representante de Jesus neste mundo, fiel defensora da vida, mesmo que suas posições continuem a ser criticadas. Querido irmão, querida irmã, reze assim comigo. Divino Espírito, dá-me discernimento para reconhecer as palavras do Mestre Jesus como portadoras de vida eterna, portadoras de sentido para a minha vida. Amém.